Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. A Sura do Difamador. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Ai de todo difamador, caluniador, que junta riquezas e com deleite as conta. Supõe que suas riquezas o tornarão eterno. Em absoluto, não o tornarão. Em verdade, ele será deitado fora em Al-Hutama. E o que te faz inteirar-te do que é Al-Hutama? É o fogo aceso de Alá, o qual sobe até os corações. Por certo, será cerrado sobre eles, em colunas extensas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estão respondendo as perguntas sobre o Islã e os muçulmanos. Como se converter ao Islã? Uma pergunta que vem muito para nós é: como alguém se converte ao Islã? Como se faz para alguém se converter ao Islã? Bom, primeiramente a pessoa tem que conhecer o que é o Islã. Uma vez que a pessoa leu o que é o Islã, quais são os fundamentos do Islã, quais são os pilares do Islã, quais são as práticas do Islã fundamentais, o que o muçulmano deve acreditar, o que o muçulmano deve praticar, né? Depois disso, que ele leu, está convicto, tem certeza daquilo que ele quer, ele vai a qualquer mesquita ou na frente diante dos muçulmanos e faz uma profissão de fé, que significa, diz, testemunho que não há divindade a não ser Deus e que Muhammad é o mensageiro de Deus. A partir daí, ela já é considerada muçulmana. Fala assim então, em árabe. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que não há divindade a não ser Allah, e testemunho que Muhammad é o mensageiro de Deus. Parabéns, você já é muçulmana, pode cumprimentar você.
E nós avisamos em outros momentos também que será que é uma condição para a pessoa ser muçulmana que ela deva saber de tudo sobre o Islã? Claro que não. Ela tem que saber no mínimo o que deve acreditar, o que deve praticar e se estar disposta para praticar aquilo. Ela faz testemunho de fé, é considerada muçulmana e já começa a praticar o Islã. Como conhecer uma mesquita? Segunda pergunta que vem bastante, nos perguntam bastante já que eu decidi que quero ser muçulmano ou muçulmana, como é que eu faço para ir numa mesquita? Seja em todo o Brasil, onde tem mesquitas ou centros islâmicos, a pessoa procura na internet o endereço das mesquitas, o telefone, marca um dia para ir na mesquita e chega lá. Não há restrição em relação às vestimentas, porque a maioria das mesquitas no Brasil tem uma vestimenta adequada para os visitantes, para as mulheres visitantes visitar as mesquitas. Mas aquela mulher quiser trazer o seu lenço, fique à vontade para trazer o seu lenço, visita a mesquita, fale com o sheik, fala com a secretaria e será apresentada a mesquita. Será dada para as pessoas alguns livros e a pessoa vai tirando conclusão do Islã por ela mesma e assim ela vai descobrindo o Islã. Depois da minha conversão, o que devo fazer? E a terceira pergunta que vem bastante, depois, eu já me converti ao Islã, depois que eu me converti ao Islã, o que eu tenho que fazer agora? Será que a primeira coisa que eu tenho que fazer é botar uma touquinha, é deixar a barba crescer, é trocar de nome? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer que eu me converti ao Islã? É saber que o Islã é uma religião que é um sistema completo de vida. A pessoa tem que saber as suas prioridades agora como muçulmana, saber da fé, ler o Alcorão, ler a da vida do profeta Muhammad. Com o tempo, a fé vai entrando no coração. Ela entrou no Islã pronunciando uma frase, mas agora faz a parte dela. O seu trabalho agora é conhecer melhor a religião para que a fé vai tomando conta do seu coração. Já se converteu ao Islã, o que eu faço? Aprenda a fé. Depois, aprenda a oração. E assim por diante. É um conhecimento contínuo. Não existe assim na religião muçulmana, a pessoa diz, eu me converti ao Islã, vai botar um chip na cabeça e já sabe de tudo. Não, vai aprender o Islã o resto da sua vida, porque a prática é o resto da vida, né? A pessoa que se converter ao Islã tem que abandonar alguns vícios? O muçulmano não bebe nada de álcool, não consome carne de porco, ele evita isto, larga a mão. Porque se vai medir, qual é o benefício que traz isso para a vida religiosa, espiritual e para a vida do ser humano, a bebida? Se converteu ao Islã, já acreditou que Deus é o único, Muhammad é o seu mensageiro, a verdade contida no Alcorão, eu acreditei nisso, eu sei que Deus disse, não beba. Então a pessoa não bebe. Na época do profeta Muhammad, muitas pessoas bebiam muito. Foi revelada a proibição da bebida alcoólica. Veio uma pessoa dizendo, em Medina, povo, desceu agora um versículo dizendo que é proibida a bebida alcoólica. Aquelas pessoas pegaram seus jarros de bebida, jogaram todo no chão. Então, quando aquilo que Deus disse que não é para fazer, nós acreditamos em Deus. Que Deus só proíbe algo, sabendo que aquilo é um malefício para nós. Então, a bebida, a pessoa ela se afasta. Agora, oração, outras regras religiosas, ela vai fazendo aos poucos. Mas as proibições cortam o mal já ali do começo. Esse é o principal. Pela raiz. Não fica assim protelando, depois eu me converti ao Islã, depois vou parar de beber. Porém, isso é importante entender. Se a pessoa se converteu ao Islã, ela não pode beber mais. Se bebeu, cometeu pecado. Mas se ela quer ser muçulmana de verdade, não será a bebida que vai impedir ela. Ela vai se converter ao Islã. E se ela beber, cometeu um pecado. Não é o beber que vai tirar ela do Islã, enquanto ela saber que aquilo é pecado. Então a pessoa tem que saber. Deus proibiu o consumo de bebidas alcoólicas. Está acabado. Se for num médico, o médico dizer, olha, se você beber, não você, mas se alguém beber, tá? Vai aumentar uma doença, vai te dar um AVC. A pessoa vai querer beber depois? Não. Não. Então Deus disse que não é para beber. Ó Deus, tu disse? Ó Deus, sabe o que é melhor para mim?
Então tá bom, não bebe. O cigarro não impede de você ser muçulmano. E mesmo que você se converter e fumar, não deixa de ser muçulmano. Porque o vício do tabaco, do cigarro, se fosse fácil largar, não existiria fumantes. Não é fácil. Eu não achei certo, falei, então não é certo eu fazer minha charada. Não, é certo fazer a charrada, o que não é certo é fumar. Não inverta. Não inverta. É certo fazer a charrada, o que não é certo é fumar. Mas que não impeça. Por quê? Diante de outras coisas, seu menos. Não vamos dizer para você, olha, agora para você se converter ao Islã, tem que largar o cigarro na hora. Não é fácil largar. Se converte ao Islã, aceita o Islã, vai aprendendo, a fé vai tomando coração, chega um ponto que a pessoa vai acordar, não quero mais fumar. É ou não é? Entendeu? É a tua dúvida. Mesmo se fumar depois, se converteu agora, saiu na rua, fumou cigarro, deixou de ser muçulmano? Não. Claro que não. Não deixou de ser muçulmano. Fez uma coisa errada de fumar, mas não deixa de ser muçulmano, porque a fé está lá no coração. Então é assim. Não deixem, gente, que nada impeça a pessoa, tire os obstáculos entre você e Deus. E depois que já conheceu o caminho até Deus, siga. E se tropeçar, levante e continue. Não é. Não está escrito, para ser muçulmano tem que virar anjo. Está escrito? Não. Não está escrito. Todo mundo falha. E nós vamos lutando contra nossas falhas. E temos a vida inteira para curar isto, para consertar isto. O moral da história não é como a gente começa, mas como vamos terminar. Então, aceita o Islã, e depois cigarro você se entende com Deus, hoje, amanhã, depois da manhã, ou ano que vem, mas não vai deixar de ser muçulmano porque fuma. E nem deixa de se converter por causa do cigarro, pô. Quando a gente se converte ao Islã, é natural que todo muçulmano e muçulmana vai querer se identificar com os muçulmanos. E aquilo que mais identifica com os muçulmanos e as muçulmanas, que é aquilo que as pessoas terão contato, é com a vestimenta. É com a vestimenta. É com a aparência. Não é? Isso é importante, mas não é tudo. Isto é importante, porque o nosso interior está ligado com o exterior. A prova disto, se fala para a pessoa, vamos numa festa de casamento, ou num jantar, vestido a caráter, vestido de terno, né, no social, as pessoas que vão andar dessa forma, parece que elas incorporam, né, os gestos que a vestimenta lhe propõe. Mas diz, nós vamos numa festa, sei lá, festa do ridículo. Vai lá vestido de Chapolin, você vai vestido, sei lá, de Chaves, festa da fantasia, as pessoas vão incorporar nas suas atitudes o momento da vestimenta. A vestimenta islâmica também. Teve um sábio, um sheik do Islã, que falou para mim, o nome dele, Muhammad Hussein Yaqub, do Egito, ele falou para mim da barba, ele disse assim para mim, deixa a barba crescer, a barba vai te educar. Até hoje eu estou procurando entender. Eu falo para a muçulmana, deixa o hijab, use o hijab vai te educar. A muçulmana, o hijab não é o Islã. Claro que não. O hijab pertence ao Islã. O Islã não pertence ao hijab. Da mesma forma, a touca, a barba não é o Islã, mas isso faz parte do Islã. Mas deixe isto fazer parte da sua vida, você vai tomando forma. Isso é comprovado, tá? O muçulmano, ele das práticas é aquilo que é exigido de primeira mão, hoje para fazer. Depois que ele preencheu o obrigatório, o prioritário, o urgente, ele parte para os atos voluntários. E assim por diante, né? A história da maçã e do casamento. Aí ele bateu na porta do cara e disse, olha, você me desculpa, porque eu engoli o suco da sua maçã. Aí ele disse, eu te desculpo, mas para isso você vai ter que me servir de escravo durante 2 anos. Então ele serviu. Depois disso ele disse, pronto, estou perdoado? Aí o homem disse, não, você vai ter que se casar com minha filha, que é cega, muda e surda. A história que nosso irmãozinho disse, fantástica, entenderam? Isso é mencionado, o Imam al-Zahabi, num livro chamado Tariq al-Islam, ele menciona essa história que você disse. E é atribuída essa história ao Imam Abu Hanifa, de fato. Dizem que é ele, e dizem que essa história aconteceu com o pai dele.
O pai dele, o nome dele era Thabit, foi o homem que comeu dessa maçã e era tão consciente, falou: ó, desculpa, eu comi a sua maçã do seu bosque, ele não perdoou, a não ser se tu casar com a minha filha. É a história que você contou, né? A não ser se casar com a minha filha. Só que minha filha é cega, surda e muda. Se não casar com ela, não... Ele, tá bom, foi lá e casou. Quando chegou no casamento, a mulher é normal, né? A história que você... Estou repetindo a sua história. Ué, ela é surda, ela não escuta o que é haram. Cega, não enxerga o que é haram. Muda, não fala o que é haram. Dizem que essa mulher era a mãe do Abu Hanifa. E o pai era o Thabit, pai do Abu Hanifa. Porém, os erros que as pessoas fazem um com os outros, nós temos duas coisas: as nossas falhas, nossos erros, ou os nossos pecados, são em dois tipos. Aqueles que é em relação a Deus e outro que é em relação com as pessoas. Aquilo que é relacionado com Deus, se Deus quiser perdoar, Ele perdoa. No dia do juízo final, existe uma balança onde será julgada as boas ações e as más ações, e daí é com Deus. Mas aquilo de errado e mal que fizemos entre as pessoas, como é que nós vamos acertar? Será que vale, eu prejudiquei, fiz mal a você, mas pedi perdão de Deus, estou liberado? No Islã não é assim. Deus vai me perdoar depois que eu consertar minha falha com você. Porque senão, direitos são violados. Pessoas podem ser mortas e desrespeitadas em nome da religião. Porque as pessoas acham: ah, já que eu sou religioso, eu sou bonzinho, eu faço de errado com as pessoas, peço perdão de Deus, estou perdoado. Não é assim. No Islã não funciona. Tem que pedir perdão de Deus e tem que consertar o erro com a pessoa. Mas se a pessoa cometeu falha com alguém, esse alguém sumiu, foi embora, faleceu, nunca mais viu ela, e agora como é que eu vou fazer para ela me desculpar? Não tem como. A não ser pede perdão de Deus sinceramente e fala: ó Deus, eu causei dano àquela pessoa, me perdoe por isto, e faça que a pessoa esteja bem, sorte, abençoe aquela pessoa, tá? Então, aquela falha com as pessoas, nós devemos consertar. Aquilo que não dá para consertar, tem que pedir sinceramente para Deus, porque no dia do juízo final, as pessoas irão ter que se acertar contas. Até os animais. Inclusive, se a pessoa fazer maldade com um animal, vai prestar contas diante de Deus. Vai ter que prestar conta para Deus por que fez maldade com um animal. Imagina com um ser humano ainda. Imagina então com uma nação inteira. E se o animal não perdoar? Se o animal não perdoar, ou a pessoa injustiçada não perdoar, como é que vai ser no dia do final? Deus vai falar assim para você: tá bom, Sheik, você fez isso de bom, mas fez isso de errado. Fez maldade com aquelas pessoas, só que as pessoas não te desculparam. O que Deus vai fazer comigo? Vai pegar minhas boas ações e vai botar na conta daquelas pessoas que eu prejudiquei, para equilibrar. Ou seja, todo o bem que eu fiz, eu posso estar jogando fora. Como dizem umas pessoas do Islã, um sábio do Islã me diz assim: quando alguém falou mal de outra pessoa, olha, fulano falou mal de ti, fez fofoca de você. Você não ficou sabendo, mas ele falou mal de você. O que esse sábio do Islã me disse? Fulano jogou uma flecha para me acertar e errou. Agora tu está trazendo a flecha para mostrar para mim que ele tentou me matar? Ou seja, tem coisas nessa vida que a pessoa faz de errado, pede perdão de Deus, basta. Outras coisas, faz de errado, pede perdão de Deus, se arrepende. E outra tem que consertar o prejuízo que fez com sua pessoa. Porque se não pagar aqui, vai ter que pagar lá em cima no dia do final. A circuncisão é obrigatória? O profeta Jesus, a paz esteja com ele, foi circuncidado ao 8º dia de vida. Isso. Também o Timóteo, companheiro do apóstolo Paulo, foi circuncidado após a puberdade. E muito antes, séculos atrás, milênios aliás atrás, o profeta Abraão, foi circuncidado já em idade avançada. Isso. No Islã, se é obrigatória a circuncisão para o converso, se eu tiver desejo de fazer isso, existe a possibilidade? Bom, a circuncisão, ela é sunnah, é recomendado. É do profeta, primeiro a fazer a circuncisão foi o profeta Ibrahim. Está no Sahih al-Bukhari.
A história é que ele fez a circuncisão quando tinha 80 anos. Quando tinha 80 anos. Né? E é sunna. E é um pacto dele, do profeta Abraão, com todos os seus seguidores. Os seus filhos fizeram. Ou seja, é sunna, ou seja, é recomendado fazer a circuncisão. Porém, ela não é obrigatória. E não é uma condição para a pessoa ser muçulmana. Né? E a circuncisão para nós muçulmanos está ligado mais ao ato com a higiene do que um sagrado. Apesar de ser um mandamento religioso, uma recomendação religiosa, a circuncisão masculina, masculina obviamente, é recomendado dentro das condições e possibilidades. Às vezes a pessoa não tem tempo, ou tem medo, ou não tem médico, não sabe, ou tem receio, ou tem vergonha, ou acha que vai causar constrangimento para ela a circuncisão. Tem coisas que impedem ela, isso não é o fundamental da fé, não é um pilar da fé. Por quê? Se a pessoa não tem condição de fazer a peregrinação a Meca, não tem condições financeiras, é obrigado a fazer mesmo assim? É obrigado a pedir empréstimo para fazer a peregrinação? Não. Se a pessoa tem problema físico, tem uma doença, alguma deficiência, sei lá, tem problema no rim, diabetes, pressão alta, no fígado, não pode ficar sem se alimentar e beber. Ela é obrigada a jejuar mesmo assim? Não. Isso é pilar do Islã. E a circuncisão, que não é pilar do Islã? Menos ainda. Se a pessoa tem condições pela higiene, que é higiênico, ela faça. Mas se ela tem medo, tem receio, né? Não faz. Ninguém, não existe na Islã, nós vamos ficar alguém na porteira ali na mesquita, vamos ver quem é circuncidado, fica aqui. Quem não é, senta para lá. Não existe isso. Entra no paraíso. Não tá também escrito no Alcorão, a circuncisão, essa palavra não tá. É aquilo que é recomendado. Questão higiênica. Se puder, faça. Se não puder, não tem problema. Não é um conceito, não é algo que a pessoa, para entrar no paraíso é circuncisão. Não. Isso é um complemento. A recepção nas mesquitas. Se a pessoa chega numa mesquita e ela é bem recebida, às vezes dá a impressão que a mesquita é fechada, só para os muçulmanos entram, mas não é verdade. As mesquitas estão abertas para todo mundo. Tem os horários de visitas, tem os horários de oração. E a pessoa, qualquer mesquita entrar e se identifica, olha, eu sou novo, quero conhecer a mesquita, vai ser recebido por todo mundo. Ela só vai ser pedida para ela, tirar o sapato, só entrar na mesquita. Somente isso. Então será bem recebido por todo mundo. Os muçulmanos aceitam o profeta Jesus? Obviamente que sim. Porque o profeta Jesus, para nós muçulmanos, acreditar nos profetas e mensageiros é um pilar da fé. Um dos pilares da fé. Não é muçulmano quem não acredita na mensagem de Davi, de Salomão, de Abraão, de Moisés, principalmente de Jesus. Jesus, para nós muçulmanos, é um enviado de Deus. Deus revelou para ele um livro chamado Al-Injil, em árabe, o Evangelho. Ele nascimento milagroso da Virgem Maria. Inclusive tem um capítulo do Alcorão, capítulo 19, intitulado Maria, em árabe Mariam. Nós acreditamos que Jesus não faz parte de Deus, não é filho de Deus, não compartilha nada daquilo que é particular de Deus. Acreditamos também que Jesus não disse para as pessoas, adorem-me, adorem a mim e nem a minha mãe. Jesus era monoteísta, acreditava em Deus, cumpria as ordens de Deus e foi um exemplo de como ser um servo de Deus na terra. Acreditamos que Jesus tentaram prejudicar Jesus por causa da sua mensagem, tentaram crucificá-lo e Deus o informou que iriam crucificá-lo um dia antes. Acreditamos que houve a última ceia, 5º capítulo do Alcorão, no final fala disto, que ele disse também, quem irá me socorrer, quem irá me apoiar, quem irá no meu lugar. Um dos jovens seguidores, ele disse, eu irei no seu lugar, Jesus, e foi no lugar de Jesus. Foi crucificado, não Jesus, mas esse jovem, no lugar como voluntário, e foi um mártir. E Jesus então foi arrebatado até os céus. Jesus voltará no final dos tempos para dar fim à sua missão.
Jesus voltará e dirá para as pessoas: ó povo, eu não sou nada daquilo que vocês estão falando. Eu vim com uma missão única. Meu Senhor é um único Deus. Adorai a Ele e não lhe coloquem parceiros intermediários para Deus. Jesus voltará na terra como Messias, irá casar, terá filhos e morrerá. E será enterrado. Por quê? Da terra foram criados, do pó foram criados, da terra foram criados e da terra retornarão. Está na Bíblia e também está no Alcorão. Retornará na terra, será enterrado na terra. É o mais coerente. É o mais coerente. Né? Então Jesus tem um papel fundamental para nós muçulmanos e sua mãe. Jesus é mencionado mais de 25 vezes no Alcorão. E de 22 vezes, das 25, Jesus é mencionado 27 vezes no Alcorão. 25 vezes é mencionado Jesus, filho de Maria. É impossível falar de Jesus sem falar de Maria. É impossível falar de João Batista sem falar de Zacarias. A história de Jesus não começa com o nascimento dele, mas começa com o nascimento do João Batista lá atrás. Antes, com Zacarias, João Batista, Virgem Maria e Jesus. Que a paz esteja com ele. Nós respeitamos, amamos todos os profetas e nosso amor por eles é tão grande que não sai daquilo que é previsto por Deus. O fato de amar os profetas não quer dizer que nós adoramos eles e invocamos eles em vez de Deus. Casamento de muçulmanos com cristãs ou judias. Eu ouvi falar que um muçulmano pode sim casar com uma cristã ou com uma judia. Pode mesmo? E se pode, como ficam os filhos? Bom, Segue a religião do pai ou da mãe? o muçulmano ele pode casar com uma mulher que seja cristã ou judia. Por quê? Porque existe um vínculo aí de origem. Esse vínculo é a fé nos livros, nos profetas, nos mensageiros, no dia do final. Existe um vínculo aí. É permitido casar, uma seja judia ou cristã. Essa mulher, esposa do muçulmano, não é obrigada a se converter à religião islâmica. Não é obrigada. Ela pode se manter na sua religião e o muçulmano não pode obrigá-la e nem constrangê-la na sua religião. Não pode constrangê-la e nem obrigá-la a se converter ao Islã. Inclusive deve ajudá-la e protegê-la ainda. Né? Em relação aos filhos, a educação fica com o casal. Né? A educação fica com o casal com bom senso e com juízo e bom senso. O pai irá ensinar o ensinamento do Islã para os filhos. Né? Simples. Para as mulheres muçulmanas, é obrigatório o casamento? É verdade que no Islã as mulheres estão obrigadas a se casar? Isso não é islâmico. No Islã, o homem ele tem direito de escolher com quem ele quer casar e a mulher também tem direito de escolher com quem ela quer casar. Claro que existem sociedades que não é igual ao Brasil, onde o menino sai de casa, volta casado. A menina sai de casa, no outro dia, cadê onde é que você está, filha? Ah, casei lá fora, voltei. Agora já separei. Não, no Islã não é assim. Não funciona assim. Existem sociedades que funcionam, mas no Islã não. Por exemplo, porque a família é tão sagrada para nós muçulmanos que deve ser protegida e preservada. Mas a muçulmana, ela escolhe com quem ela quer casar. Não pode obrigá-la a casar se ela não quer. Ou não pode obrigar ela a separar. Ela tem direito de escolher com quem ela quer casar ou não. Cabe o pai, talvez. O pai ele pode sugerir alguém para a menina casar. É um direito do pai também. É um direito do pai escolher e preservar, procurar um homem, um jovem, digno, correto para casar com a sua filha. É um direito do pai. É o direito dela dizer, não quero casar. Como é o direito dela dizer, pai, tem fulano da família tal, eu gostei dele, vou casar com ele, mas eu não vou lá falar. É você que vai tratar, isso é a função do pai. Né? Então, a mulher, na religião islâmica, ao contrário que muitas pessoas imaginam, ela tem direito de escolher com quem ela quer casar e tem direito de escolher se ela quer separar também. Não interfere, a família aí tem sua importância, mas ela tem seu direito. 4 mulheres? Gostaria de saber por que no islamismo é permitido que o homem case com mulher. Porque é permitido o homem casar com mais de uma mulher. Tá bom. Isso chama-se na religião islâmica, em árabe, ta'addud,
ou poligamia. A poligamia masculina é permitida na religião islâmica e também não foi vedada, não foi proibida nas religiões abraâmicas, não foi proibida na Torá. A prova disto, que Davi, Salomão, quantas esposas tinham? 600 rainhas. E as concubinas, mais ainda. E virgem sem número. Sem número. Ou seja, no Antigo Testamento não proíbe a poligamia. Ela sempre existiu. No Evangelho, Jesus vem dizendo que eu não vim para, me corrija, eu não vim para acabar a lei, eu vim para fazê-la prevalecer. Não pensem que eu vim para abrogar a lei, eu vim para dar o seu sentido completo. Jesus não veio para abrogar a lei de Moisés, mas veio para fazer ela valer, a lei. A poligamia sempre existiu em todas as sociedades. A não existência da poligamia legalizada é moderna. É permitido o homem casar com mais de uma mulher, ter mais de uma esposa. É permitido o homem casar, ter mais de uma esposa, e no máximo são 4 esposas, pode casar até com 4 esposas. No Brasil, é permitido o homem ter quantas mulheres? Não, eu não disse esposa no papel. Mulheres. Até não for pego é permitido. Né? No Brasil, é permitido o homem ter quantas mulheres quiserem. E é permitido a mulher ter quantos homens quiserem. Não existe lei que proíba isto. Não existe lei que proíba isto. Agora, esposa, legal, no papel bonitinho, existem regras para isto. O muçulmano, para casar com uma esposa, com a segunda esposa, quiser ter uma segunda esposa, primeiro, ele tem que ter condições financeiras. Condição física, ele tem que ter uma condição social. O que é isto? Condição financeira. Se tem uma segunda esposa, não é namorada, abre um apartamento, aluga uma casa para sua esposa morar lá. Se o casal entrou em acordo, eu aceito ser segunda, terceira, quarta, quarta esposa, fica no seu canto, eu fico no meu, não tem problema. Se é o casal, entra o casal. Mas é um direito da mulher exigir, eu quero minha casa, já que eu sou sua esposa. No Brasil não funciona assim. Bom, isso estou dizendo na poligamia brasileira, entre aspas, tá? Vocês entenderam? Ou seja, o homem tem direitos e deveres ali. Primeiro dever, manter, sustentar, proteger a esposa. Para isso tem que ter condições financeiras. Tem que ter condição física, condição de tempo e social. Ele não pode destruir uma família para construir outra, senão ele vai ter 2 pecados, nenhuma e nem outra. Tem a questão social, que é, você não homem, chega lá, foi lá no pai da menina, fez o casamento, sou noivou, casou na frente de todo mundo, bonito. Agora a segunda esposa, ele deve fazer a mesma coisa. Por quê? A segunda não merece o mesmo respeito? Merece e deve exigir. Quer casar comigo? Vai lá falar para o meu pai que você já é casado, né? E você quer casar comigo? Com as condições estabelecidas de acordo com a religião islâmica, que você vai montar uma casa para mim também, né? Se o pai da menina falar, não tem problema nenhum, por favor, é melhor para minha família, não há nada que vai impedir. Então existem condições, regras para a poligamia ser praticada. Se não tiver condição e temer, e o homem sabe que será injusto, ele não pode casar com a segunda. Pode até querer, mas se ele sabe que não será justo, ser equitativos, não pode, torna-se pecado, porque acaba destruindo 2 famílias aí. Mas existem regras na poligamia, não é como as pessoas imaginam. Eu vou fazer na minha casa um harém, ou não é assim, não funciona assim. Isso é coisa de filme. Pois não. Se a primeira esposa não aceitar, morreu a história aí, é melhor eu ficar quieto na dele. Não é ou não é? É melhor. Porque como é que ele vai convencer a primeira esposa dele a aceitar? Tem que ser muito, né? Muito autêntico, muito forte, né? Tem que ter personalidade muito forte para chegar para sua esposa, minha querida, tudo bem, eu casei com não funciona assim, né? Mas acontece. O homem ele tem direito de casar, vai seguir essas condições, essas regras. O mais difícil de tudo é ser justo. E o homem não consegue ser justo com ele mesmo. Imagina, não consegue ser justo com a primeira esposa.
Imagina ser justo com a segunda esposa. Nós não conseguimos, eu não consigo, pelo menos. 4 homens? Há um questionamento em relação à poligamia masculina. Porque os homens podem casar com 4 mulheres e as mulheres não podem casar com 4 homens? Bom, esse questionamento existe, mas veja que durante a história, a natureza do ser humano, do homem, é ser poligâmico. Da mulher, não. Se um homem ele tem 4 esposas, vamos ver que as 4 esposas podem ficar grávidas dele no mesmo ano. E se uma mulher tem 4 esposas, 4 maridos, Deus o livre? Como é que ela vai ficar grávida? Quem é o pai? E socialmente é impossível, não fecha. Fisicamente, não tem como. Biologicamente, até questão de pensamento. Imagina, entre nós falando, uma mulher que está com TPM. Imagina 4 maridos sofrendo pela mesma mulher de TPM. Um homem sofre, imagina 4 maridos. É dar briga, não tem como. As atribuições da mulher é muito mais do que do homem. Porque a mulher cuida do marido, cuida dela, cuida da casa, cuida dos filhos. Imagina cuidar de 4 maridos. Né? Mas um homem consegue sustentar, trabalhar, tem condições de manter 4 famílias. Levando em consideração que na época da poligamia era aceita na sociedade, guerras muito mais constantes que hoje, eram os homens que iam para as batalhas e não as mulheres. Índice de mortalidade exaltos. Filhos, órfãos, quem é que daria assistência a essas mulheres? Aí a poligamia é a salvação. Agora, se fosse o contrário, mulher tem 3 maridos, os 3 vão para a guerra, e aí? Um tem que ficar, vai vocês 2 aí para a guerra, eu quero ficar. Não, vai você, não tem como. Não tem como. E o trabalho, tira no palitinho, vão disputa, como é que vai fazer? Não. Então não tem como a mulher ter mais de um marido. A natalidade também, o homem poderia ter, tecnicamente, 4 filhos por ano. E a mulher? 1. E de quem? Olha a briga. Não. E depois também questão do divórcio, tem regras religiosas islâmicas em relação ao divórcio. Não é? É o homem que dá o divórcio. Se a mulher tem 4 maridos, o homem fala para a mulher, você está divorciada? Ou ela vai ter que falar para ele, você que está divorciado? A mulher vai ter que falar para ele. É o contrário. Então tem várias coisas que impedem a mulher ter mais de um marido. Não é? E são todas lógicas. Não estou falando da questão religiosa. Questão religiosa é que Deus disse que o homem pode se preencher esses requisitos, que são vários. E depende de sociedade para sociedade. Os direitos da mulher. A mulher, ela tem direitos, sem dúvida. Esses direitos foram estabelecidos por Deus no Alcorão. A mulher no Islã, ela tem direito a estudar, a trabalhar. A mulher tem o direito a estudar, trabalhar, escolher o seu marido. Escolher se quer divorciar também. Ela tem os direitos. Esses direitos não são constituídos na lei. Não são direitos porque está na lei. É porque Deus disse também que é permitido. Que é um direito. Por exemplo, na religião islâmica, a mulher não é obrigada a trabalhar para sustentar a família. Apesar que nossa sociedade exige que a mulher trabalhe. Que a mãe trabalhe. Mas no Islã, se formos seguir o Islã à risca, como é, o que a mulher trabalha, o salário da mulher é só dela, não é do homem. A mulher ela pode fazer a bondade de compartilhar, mas direito é dela. A mulher tem direito. Deus disse, isso não pode ser ultrapassado, esses direitos. Não pode ser desrespeitados. Porque ele não está comprando briga com a lei brasileira, está comprando briga com Deus. Mas por que acontece essa confusão? Porque a mídia tende, os setores da mídia tendem a generalizar
o que acontece em algumas sociedades muçulmanas. E ela é submissa, não é submissa ao marido, é submissa a Deus. O homem também não é submisso à mulher, e nem às leis, é submisso a Deus, à vontade de Deus. O homem, quando segue o islamismo da forma correta, a pessoa mais feliz é a sua esposa. E a esposa, quando segue o Islã corretamente, a pessoa mais feliz é o marido. Véu e vestimenta. Todas as sociedades, a mulher sempre andou mais coberta que o homem. Sempre. Né? Nos últimos anos, com liberdade sexual, com televisão, foram despindo, tirando parte da vestimenta. Não é? Para nós muçulmanos, o valor da mulher não está no corpo. Ao contrário que alguns meios de comunicação tentam passar, que o valor da mulher está no corpo. Tanto é, quando alguém vai procurar emprego, um dos requisitos que mais aparece ali é boa. Não fala boa experiência, não fala o currículo, fala, mas mais importante, para algumas profissões, boa aparência. Para nós muçulmanos, como que os muçulmanos olham as mulheres? Como é que nós olhamos qualquer mulher, seja muçulmana ou não, conhecida ou desconhecida? Aquela mulher, atrás dela tem um pai. Ela é filha de alguém, ela é irmã de alguém, ela é mãe de alguém, ela é esposa de alguém, ela é uma família, ela faz parte de uma família, ela representa uma família. Essa mulher é sagrada, ela é a honra, é o sangue, é a vida de alguém, ela é a mãe de alguém, será a mãe de alguém, é esposa, é irmã, é filha, é mãe, é o núcleo da família. Por isso que a mulher é preservada, por isso que o valor da mulher não está na vestimenta, não está no corpo que ela demonstra. Mas não precisa a mulher trabalhar, expor o seu corpo. O que tem a ver? A mulher está vendendo calça, vendendo camiseta, tem que mostrar seu corpo. Ela é um manequim ou não tem manequim, ela é esposa? Ela não é? Não, no Islã não. Por isso a mulher anda recatada, ela anda preservada. Não, ela anda reservada com lenço. Inclusive, Virgem Maria, todas as imagens que tem da Virgem Maria, ela está vestida com lenço. Não é? O cristianismo se adequou às pessoas, não as pessoas se adequaram. No Islã, as coisas estão de acordo com os ensinamentos islâmicos. Não a crença islâmica está de acordo com a moda das pessoas. A moda para os muçulmanos e as muçulmanas é a modéstia. É a modéstia e é por isso que a mulher anda vestida de lenço. O contato físico. Na mesma forma que o homem, da mesma forma que a mulher, o corpo da mulher, exceto seu rosto e suas mãos, só quem olha, observa, assim, só quem pode olhar para o corpo, braço, cabelo, pescoço da mulher, esse é o seu círculo familiar. Da mesma forma que ela anda coberta, o homem não toca, não encosta em nenhuma outra mulher, a não ser as mulheres do seu círculo familiar. Ou seja, não existe contato físico entre homem e mulher. E nem necessita também. Se acontecer, não é um sacrilégio, não é um pecado tremendo, não é o fim do mundo. Não. Somente fez aquilo que não deveria ser feito. Então o homem não tem contato físico com mulher, a não ser que são as mulheres do círculo familiar, e a mulher não tem contato físico com homem nenhum, a não ser que seja do seu círculo familiar. E se isso acontecer, eventualmente, pode acontecer por causa de trabalho, pode acontecer, não deveria, mas pode, não é cometi um sacrilégio grande, não. E assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.